Hoje celebramos a memória de São Bernardo de Claraval, abade, pai e fundador da Ordem dos Cistercienses, um dos fundadores, um dos primeiros abades de Claraval, onde nasceu a Ordem Cisterciense. É também, como eu disse, doutor da Igreja. Ele nasceu na cidade de Dijon, na França, em 1090 e viveu 63 anos. Morreu em 1153. A Ordem Cisterciense, na verdade, é uma reforma da Ordem Beneditina. É uma das vertentes da Ordem Beneditina. São Bento fundou esta ordem, dando-lhe uma regra, e ao longo de toda a Idade Média, sobretudo a partir ali do século V, com a queda do Império Romano, os mosteiros se tornaram os grandes centros culturais, religiosos, em torno dos quais as cidades iam se desenvolvendo. E muitos desses mosteiros foram se tornando cada vez mais poderosos politicamente, economicamente, mosteiros muito grandes, com mais de 1000 monges e com extensões de terra muito grandes e, consequentemente, ser abade, ser o superior nesses mosteiros era um cargo de grande importância na sociedade. Então, muitas vezes, até as famílias mais ricas desejavam que os seus filhos se tornassem abades. E com isso, a vida religiosa nos mosteiros beneditinos foi definhando. Já em muitos lugares não havia tanta piedade, não havia tanta devoção. O rigor foi diminuindo e já não se vivia em muitos mosteiros uma vida digna de um monge, uma vida cheia de conforto, de regalias. Então, alguns monges fundam em Cister, na França, essa nova vertente da Ordem Beneditina, seguindo a regra de São Bento. E um desses primeiros foi São Bernardo, com o desejo justamente de voltar à estrita observância da regra e, portanto, ao espírito original que moveu São Bento a fundar os seus mosteiros. Uma vida mais austera, mais pobre, de oração, de penitência, de trabalho. E isso atraiu muita gente. Então, a Ordem Cisterciense, com São Bernardo, ganhou uma sustentação maior e se espalhou. Vários mosteiros foram sendo fundados a partir daquela nova fundação. Essa é uma daquelas renovações da Igreja promovidas pelo Espírito Santo. A Igreja está sempre se reformando, está sempre rejuvenescendo, sendo renovada pelo Espírito Santo. Essas são as verdadeiras reformas. Como tantas outras aconteceram ao longo da história da Igreja, o Espírito Santo vai rejuvenescendo a Igreja, renovando a Igreja, por meio dos santos. Diferente, por exemplo, da reforma
da chamada Reforma Protestante, que não foi uma reforma, mas uma revolução. Numa reforma, você restaura as coisas de modo que elas se tornem mais parecidas com o original. Numa revolução, você destrói aquilo que havia e constrói outra coisa diferente. Então, o Espírito Santo sempre foi por meio de santos, rejuvenescendo a igreja, renovando a igreja, como faz até os dias de hoje. E nós que aqui no Brasil celebramos a Assunção de Nossa Senhora, não no dia 15, que foi segunda-feira passada, mas no domingo seguinte, vamos celebrar amanhã. Então, é providencial que nós também hoje celebremos São Bernardo, já que ele era um grande devoto da Virgem Maria e é conhecido especialmente pelos seus escritos a respeito da Virgem Maria. É dentre os doutores da Igreja, é aquele que se destaca, sobretudo, por aquilo que escreveu a respeito da humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, a partir da sua meditação do mistério da encarnação. E, bom, no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a autoridade dos mestres da lei e dos fariseus de interpretar a lei de Moisés. Eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, porém, não vivem aquilo que ensinam, não praticam aquilo que falam, são vaidosos, são orgulhosos, não fazem as coisas para agradar a Deus e sim para serem vistos pelos outros. Então Jesus diz para os seus discípulos que tomem cuidado. E essas últimas falas de Jesus no Evangelho de hoje, que podem parecer estranhas, que na terra não devemos chamar a ninguém de pai, pois um só é o nosso Pai, que não devemos chamar a ninguém de mestre, somos todos irmãos, não devemos chamar a ninguém de guia, pois um só é o nosso guia, Cristo. Esse é o modo de falar próprio dos semitas, um modo hiperbólico, como se diz, exagerado. O fato é que toda a paternidade procede de Deus. Inclusive São Bernardo, que nós celebramos hoje, abade, essa palavra usada nos mosteiros para designar o superior, vem de abá, que significa justamente pai. O abade é o pai. Mas, para lembrar que toda paternidade se exerce em nome de Deus, que toda paternidade procede de Deus, ou seja, o nosso Pai é Deus que está nos céus, e só é verdadeiro Pai aquele que é imagem de Deus, aquele que é servo de Deus. Também nós celebramos São Bernardo, que era doutor. E aqui Jesus diz, não chameis a ninguém de mestre. Em outras palavras, não chameis a ninguém de doutor. E, no entanto, ele é doutor. Porque ensina, mas a palavra que ele ensina não é dele, é de Cristo. Então, evidentemente, nós chamamos o nosso Pai de Pai, ainda que Jesus diga, na terra não chameis a ninguém de Pai, porque é do mesmo modo como quando ele diz, quem não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Jesus não quer dizer que nós devemos odiar o nosso pai e a nossa mãe, mas que nós devemos amar a Deus mais que tudo, mais que o nosso pai, mais que a nossa mãe,
e em Deus nós devemos amar o nosso pai e a nossa mãe. Então também quem ensina deve ensinar sob a autoridade de Cristo, como porta-voz de Cristo. Quem exerce algum tipo de paternidade espiritual deve se lembrar de que o nosso Pai é Deus e é em Deus que ele deve exercer a sua paternidade. Quem guia, quem é pastor, quem pastoreia, deve se lembrar que o bom pastor é Jesus. Por isso, com grande alegria, hoje nós celebramos esse grande abade e doutor da igreja, São Bernardo, que, ao contrário dos fariseus e dos mestres da lei, de que fala Jesus no evangelho de hoje, conduzia pelo exemplo. Se destacava justamente por ser um modelo, por ensinar dando bom exemplo, de modo que o seu ensinamento, as suas palavras correspondiam ao seu procedimento, à sua atitude, ao seu modo de viver. E é assim que nós devemos procurar viver também, de modo coerente, de modo que as nossas ações e as nossas palavras coincidam umas com as outras, para não sermos como os fariseus hipócritas, dissimulados, que fazem uma performance de cristãos, uma encenação, quando na verdade o nosso coração se afasta de Deus. Peçamos a intercessão de São Bernardo para vivermos uma vida coerente com a fé que professamos. Amém.